Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez fazendo um review das campanhas de transferência de pontos e milhas que rolaram essa semana. Semana que foi do dia 12 até o dia 17 de abril de 2026. Então, se você está vendo esse vídeo próximo dessa data, saiba que é uma tendência que deve se espelhar nas próximas semanas. E se você está vendo isso em alguma outra data, saiba que isso é um histórico do que foi nesse período. Então, eu sou o Pedro Gerador, aqui nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas e te ajudo de uma forma bem direta, com vídeos sem cortes, a entender esse universo de uma forma mais simples, onde praticamente todo mundo consegue executar as estratégias que eu falo aqui, tá? Seguinte, eu acompanho semanalmente as oportunidades de transferência, tá? Então, eu tenho monitorado aqui 64 transferências esse ano, acho que tem algumas no ano passado também, mas muitas desse ano, tá? E o que eu percebi nas últimas semanas foi o quê? Azul muito agressiva, fazendo campanhas aí que chegam até 133%, algumas condiçõezinhas especiais para quem é clube há mais de 5 anos, porém, as campanhas que envolvem Livelo e Esfera, elas trazem um diferencial muito bom, que é o diferencial de compra de pontos no carrinho, tá? Então a grande vantagem, carrinho e esfera, tem um vídeo aqui que eu explico, na descrição eu já vou deixar de novo, eu sempre deixo esse vídeo, que eu explico como funciona para Livelo, mas é basicamente a mesma coisa para esfera. É como se você conseguisse transferir mais pontos do que tem na sua conta do programa de fidelidade Livelo ou Esfera, fazendo com que você compre o restante. E essa compra vale a pena quando a gente tem o milheiro próximo daquele preço de referência. Tem outro vídeo aqui que eu falo sobre isso, tá? Então, o grande ganho é pessoas que tinham acesso a 90% de bônus, praticamente todo mundo que é assinante do Clube Azul mais simples há menos tempo, gerava o milheiro ali abaixo de R$14. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem o desconto que isso te dá. E, obviamente, pessoas que têm acesso a um bônus maior, gerando o milheiro na casa dos R$12. Tá? São oportunidades que eu recomendo que você que está assistindo esse vídeo aqui comece a prestar atenção a partir de agora. Livelo Latam veio muito bem também. Veio muito bem. É uma campanha onde era possível gerar, né, o milheiro da Latam a 24,48, sem exigência de ser Clube Latam, sem exigência de ser Clube Livelo, só transferindo seus pontos Livelo para Latam, podendo transferir aí, usando o carrinho e comprando essas milhas da Latam por 24,48. Isso é espetacular. É um valor que realmente vale muito a pena, tá? Esfera vindo muito abaixo, de uma forma geral, esfera com bonificações maiores do que a Latam, menores do que a Azul. Só que, na minha opinião, sendo a pior delas. Por quê? A opção de compra de pontos no carrinho estava pior do que nas condições da Latam e da Azul. Ou seja, o que importa no final das contas é quanto que eu vou pagar em cada 1.000 milhas da Azul, da Smiles, da Esfera e de outros programas de fidelidade. Então, nesse caso aqui, no melhor dos cenários, eu estava gerando o milheiro da Smiles próximo de R$20. Como eu já vi aqui em outros cenários, não é ruim de tudo. Porém, não é bom para a maioria das oportunidades. Por isso que eu gosto de considerar o milheiro da Smiles muito bom na casa dos R$15, hoje, em abril de 2026. Tá? Então, eu faço uma análise geral e aqui, o que eu gosto de sempre exemplificar? Né? Deixa eu voltar para mim. Primeiro é para reforçar. Pouco importa a quantidade de bônus. Pouco importa. Porque, na grande maioria das vezes, a pessoa que vai transferir, ela não vai ter uma quantidade muito grande de pontos no programa de fidelidade. Então, é ideal que ela considere a transferência de pontos mais dinheiro para conseguir milhas em quantidade suficiente para poder viajar. Então, assim, obviamente, se você só pensa em transferir os pontos que você tem no programa de fidelidade, quanto maior o bônus, melhor, né? Porque aí você não vai ter nenhum custo e vai ter um máximo de bônus. Agora, se você é uma pessoa que está sempre querendo ou precisando viajar e ao mesmo tempo está mais antenada às oportunidades e entendeu que vai ter que comprar uns pontos e milhas ali para ter acesso a mais oportunidade, saiba que no final das contas, a bonificação, quando se trata de Livelo e Esfera, importa muito menos do que a condição de compra de pontos no carrinho, tá?
Mas voltando aqui, hoje eu comprei uma viagem para a Europa, e é o seguinte, eu moro em Belo Horizonte e estava olhando aqui, até usando o Flight Connection, um site que eu gosto bastante, saindo de Confins, eu só tenho a opção de voo direto para Lisboa. Porém, saindo de outras cidades do Brasil, eu tenho várias opções aqui para chegada na Europa, né? Então, a primeira opção que eu devo fazer, na minha opinião, o que eu considero, eu vou pesquisar um voo saindo de BH que chegue em alguma cidade da Europa. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco Lisboa. Aqui eu estou usando o Google Flights. Quem me acompanha já sabe que tem vídeo aqui também. Vou colocar Paris. Vou colocar Roma. Vou colocar Frankfurt. Vou colocar Londres. Amsterdã. Madrid. Pronto, coloquei 7 aqui. É o máximo que dá para colocar para fazer uma pesquisa única. Eu já tinha comprado a volta, vou falar sobre essa volta em outro vídeo. E eu tinha aqui uma flexibilidade muito pequena, do dia 25 ao dia 27 para sair. Então, comecei a olhar dia 25 e depois eu ia avaliando. E nesse meu cenário, eu estava procurando a passagem executiva. Tá? O que eu quero ver nessa pesquisa? Eu quero ver quais opções que eu tenho. De maneira bem direta, eu tenho que entender quais opções que eu tenho. Então, deixa eu atualizar aqui. Tá. São muitas opções, beleza. Seguinte. Eu tenho a opção de voo da Latam, então ele sai de Confins, vai para Congonhas. Eu chego em Congonhas 9h40, depois troco de aeroporto. De Congonhas eu vou para Fortaleza, depois de Fortaleza eu vou para Lisboa, ou seja, 2 conexões com um voo que tem aí 16 horas, tá? Custando R$11.000. Esqueçam que esse não é o preço que eu paguei. Eu quero que vocês pensem assim, qual é o preço que eu conseguiria pagar? Tá? E o menor preço pensando na lógica. Então eu tenho um voo da Latam que eu consegui emitir com milhas da Latam. Tem outro voo da Latam que eu também consegui emitir com milhas da Latam. Um voo da TAP que eu consegui emitir com milhas da TAP. E aqui tem um mix de Latam Ibéria, Gol e Air France que eu consegui emitir com milhas da Smiles e por aí vai. Então olha, eu tenho a opção da Gol que eu vou para Salvador e de Salvador eu vou para Paris. Tá? Quando eu vou pesquisar uma passagem, eu tenho que ter uma noção quais opções que eu tenho. E, obviamente, antes de tomar a decisão de emitir, tem mais voos da Latam, tem mais combinação de voo, né? Da TAP, tem da Azul também, cadê a Azul? Tem da Azul também, inclusive esse voo foi que eu emiti. Esse voo aqui, ó. Foi esse voo que eu emiti, tá? Então eu vou escolhendo o melhor voo. O melhor voo é aquele que é melhor para mim. Tá? Então esse é um voo que custava R$15.000, eu não ia pagar R$15.000. Então na hora que eu escolho o voo ou os voos, eu começo a pesquisar como é que eu vou pagar mais barato nesse voo. Tá? Aí a primeira coisa que eu faço é tentar encontrar o preço desse voo com milhas. Lembrando que eu tenho a ferramenta do Cits Aero que pode me ajudar. Tá? Então eu posso pesquisar aqui, por exemplo, buscar. Eu não vou usar o Cits Aero não, porque senão pode confundir algumas pessoas. Eu vou na Azul direto. Então, eu estou querendo ir de Confins para Lisboa. Eu encontrei esse voo aqui. Né? Confins para Lisboa, dia 25, classe executiva, vamos lá. Tanto faz se econômico executivo aqui, o exercício é o mesmo. Tá, é um voo só de ida, usar pontos, buscar passagem. Beleza. Tá, então olha o preço das passagens econômica. Aqui tá econômica, tá? Econômica. Então o voo que eu emiti estava 435 mil milhas de econômica. Eu quero ver as tarifas. Ah, já aumentou. Já aumentou. Esse preço estava 435 mil milhas de econômica e 465 mil milhas de executiva. Então por isso que a gente tem que pesquisar. Deixa eu ver se eu acho outro voo que tem aqui. Era mais ou menos isso. Eu paguei um pouquinho mais barato porque eu sou diamante. Então olha a diferença. É um voo muito semelhante, com conexão em Viracopos, que eu tenho a opção de pagar 475 mil milhas de econômica ou 485 mil milhas de executiva. O que você prefere?
Diferença de 10 mil milhas. Eu imagino que você vai querer a executiva, que é muito mais confortável, né? Lembrando que a gente tem que comparar agora o quê? Tá, esse é o preço do voo, 15 mil, em dinheiro. E esse é o mesmo preço do voo com milhas, tá? As taxas são R$90, só para vocês saberem aqui. As taxas R$90, que é se eu remover, cadê? Enfim, as taxas R$90. Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar para cá. Então vamos voltar aqui, ó. 485 mil pontos. Calculadora. Lembra que aqui no nosso exemplo eu vi que dá para gerar um milheiro da Azul por 12, 13, 14 reais? Vamos fazer o pior cenário. O cenário que qualquer pessoa podia aproveitar. 485,1 vezes 14 reais. Beleza. Eu estou pagando R$6.791 nessa passagem. Em executivo. Uma passagem que custa 15 mil reais no dinheiro. É a mesma coisa. Aqui eu fiz eu mudei o voo, mas eu vou pegar exatamente o mesmo voo, que é o mesmo preço. Aqui, cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Enfim, tá até mais caro se bobear. Até mais caro, ó. Aqui, ó, pra gente falar a mesma coisa. 14h05, 11 horas. O voo que eu encontrei. 14h05, 11 horas, 15 mil e pouco, ó. 15.228, beleza? Então, para mim, esses outros preços aqui, eles não servem porque eu não conheço e não recomendo essas agências aqui. Então, de uma certa forma, eu estou pagando muito mais barato, né? Então, é mais um exemplo bem claro que as milhas servem para isso. Elas servem para baratear a sua viagem e que você deve pesquisar e aprender as ferramentas para te ajudar a encontrar, né? Então, aqui eu só estou usando o Google Flights, que é gratuito, o site da Azul, que é gratuito. E estou multiplicando o preço que eu consigo as milhas pela quantidade de milhas que eu preciso. E estou vendo que está muito mais barato do que comprar direto na Azul na pagante. Tá? Agora vamos ver quanto que custa em econômica esse voo. Esse mesmo voo. Eu tenho que comparar a mesma coisa. Não é sobre o voo mais barato, é o voo que eu escolhi que tem a melhor logística para mim em econômica executiva com milha ou pagante. Se está para baixo, está mais caro. Está bem para baixo. Tá. Eu vou filtrar, porque aqui, ó, filtrar companhia aérea, eu quero só Azul. Então é o voo, ó, 4.716, ou seja, não é uma diferença absurda, tá? Se a gente for olhar pagante, é uma diferença absurda. Se a gente for olhar nas milhas, se eu multiplicasse o valor das milhas, 475,2 vezes 14 reais, então, ó, preço na econômica, 475,2 vezes 14 reais. Estou jogando para cima o preço. 6.652, ou seja, com milha na econômica está mais caro que na pagante. Com milha na executiva está menos da metade do preço do que a executiva pagante. Beleza? Opa. Então essa é a grande diferença, tá? Legal. Esse é um voo que eu escolhi. Agora eu queria avaliar outras opções, né? Então, tanto faz a executiva econômica, porque a lógica de pensar é a mesma, tá? Então eu olhei o quê? Um voo de Confins para Lisboa com conexão, não queria assim, não queria em Fortaleza, deixa eu ver. Tinha um bom em Fortaleza. Enfim, eu vou pegar um mais barato para a gente fazer o exercício completo, tá? Latam, 11.026 reais. Tá, vamos ver quanto que é esse mesmo voo na Latam, tá? Então vamos, Latam Airlines, Confins, Lisboa, executiva, somente ida, no dia 25, usar milhas, pesquisar. Acho que eu vou pedir minha senha aqui, deixa eu ver. Acho que não. E vamos comparar exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. 20,25 a 17,15, tá? 20,25, cadê você, meu filho?
Aqui. Esse seria o voo mais barato, tá? Concordam comigo? Beleza. 378 mil milhas. 378 vezes quanto que a gente encontrou aqui, daria para qualquer pessoa gerar um milheiro da Livelo, da Latam? 24,48. Então vamos lá. Vezes 24,48. 9.253, mais uns 150 de taxa, mais ou menos isso. Beleza. 9.400 contra 11 mil reais, ou seja, 1.600 reais mais barato, tá? E se fosse econômica, a lógica é a mesma. Eu vou pesquisar e vou comparar. Ou seja, emitir com milhas fica mais barato, por isso que a gente tem que ficar atento. E agora a Smiles. A Smiles tem um fator interessante, por quê? A Smiles não faz esse voo direto. Ela tem parceria com a Air France e faz esse voo. Cadê ele aqui? Cadê? Aqui, ó. Ela tem uma parceria com a Air France, né? E esse voo custa 11.246. Por prática, eu sei que a Gol é parceira da Air France. Se você entrar na Gol, no avião da Gol, você vai ver já a logo da Air France, tão parceira que eles são. Eu posso pesquisar aqui, tem um vídeo explicando exatamente como pesquisar passagem na Smiles, nos parceiros da Smiles, usando o Cits Aero, tá? Eu posso pesquisar aqui, fazendo de uma forma bem simples, ó, saindo da América do Sul, indo para a Europa, só estou pesquisando voos com milhas da Smiles, tá? E aqui eu quero com origem Guarulhos. Ih, será que acabou? Para CDG. Oh, Guarulhos não. É Salvador, né? Ah, por que você não está pesquisando de Confins? Aqui, o voo que eu consigo voar com parceiro da Gol em tarifa World é só o voo de Salvador para Paris, tá? Então, vocês vão entender. Tá aqui esse voo, ó. Tá disponível por 529 mil milhas. Foi checado 5 horas atrás. Tá? Então, o que eu faço para conferir? Aqui eu tenho que pesquisar. Aqui eu teria que fazer duas emissões. Porque uma emissão é de uma forma, outra emissão é de outra forma. Tudo no site. Aqui, ó, 25 de maio, executiva, somente ida. Vai dar uma diferença de preço, porque, como eu sou clube, eu tenho um descontinho. Se aparecer, né? Apareceu. Tem um voo de executiva, né? Se eu selecionar a tarifa aqui, ó, e ver quanto que fica com... Dá para pagar as taxas com milhas no Smiles. Então, ó, 8 mais 8 mil milhas. Então, seria um total de 495 mil milhas, pagando tudo, tá? E vamos colocar aí mais umas 30 mil milhas para o voo de Confins para Salvador. Só jogando alto aqui, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? Então, eu teria aqui o quê? 525 mil milhas vezes aqui, essa semana, eu conseguiria gerar o milheiro da Smiles por 19,43. Então, vou fazer esse exercício aqui. É o que eu tenho para essa semana. É algo real que eu consigo colocar em prática. R$ 10.200, tá? O preço pagante, 11.246. Então, é por isso que o grande ouro desse negócio é você sempre gerar um milheiro mais barato possível e aproveitar essas promoções de transferência. É uma sequência de boas ações. Ter um cartão que acumula mais pontos, concentrar o gasto no cartão, eventualmente assinar um clube de milha que vale a pena e transferir na hora certa, na hora que tem bônus alto e, de preferência, na hora que está oferecendo possibilidade de compra de carrinho. Assim você vai ter milhas na sua conta. E com o tempo você começa a perceber que um voo nacional você com 10, 15, 20 mil milhas você já consegue fazer. Uma ida e uma volta, dependendo do destino. Um internacional dentro do Brasil. Internacional dentro do Brasil, eu acho. Um internacional na América do Sul, 40, 50 mil milhas você já consegue. Obviamente tem que avaliar companhia por companhia. O internacional, 150, 200 mil milhas aí você já faz um ida e volta. E é pensar, pô, olha, isso aqui vezes tanto que eu gastei, eu consigo economizar tanto. Então o jogo de economizar em compra de passagem é ter milhas por custo baixo e saber multiplicar, né? Comparei o preço, pagante está tanto. Em milhas eu preciso de 100 mil milhas. Eu paguei tanto em cada 1.000 milhas, o preço que está saindo, o preço que está saindo do meu bolso é isso. Ou existe uma outra forma de pensar.
as milhas têm um valor de mercado. Então, você pode pensar que as milhas da Gol valem, da Smiles valem em média R$15, da Latam em média R$25 e da Azul em média R$12. É o valor de mercado. Por isso que a gente sempre deve pagar mais ou menos esse valor, porque é o valor de mercado, tá? E saiba que multiplicar o valor de mercado pela quantidade de milhas é mais ou menos o que você utilizou de bem para poder fazer aquela emissão de passagem. Então, eu quis trazer hoje um vídeo diferente, um vídeo bem prático e, ao mesmo tempo, resumido, mostrando as oportunidades da semana que a gente teve para acumular milha e o que a gente consegue fazer com essas milhas e o racional. Usando ferramentas gratuitas, sites das próprias companhias aéreas, como que eu posso fazer a conta de quantas eu preciso, para qual viagem, como é que funciona e qual que é o meu desconto. Aí eu tomo a melhor decisão. Tá? Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, já deixe seu like aqui. E se ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou te responder. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal porque tem vídeo todo dia.